Veja aí no nosso canal, Enoque foi o grande construtor das pirâmides. O nome em egípcio é Saurite, né? Enoque, ele foi o grande dominador mundial. Ele chegou a dominar todo o planeta. Ele foi um tipo de político mundial antes do dilúvio. Enoque era avô de Noé, né? E Noé nasceu diferente. Noé é filho de autogênesis. Ele nasceu branco, segundo o livro de Enoque. E então o pai de Noé pensou que era um chifre, que Enoque teria sido feito por anjos, porque ele parecia com um anjo, ele era todo branquinho, cabelo branco. E Noé, ele tinha mistérios no seu sexo, né? Na sua genitália. Veja aí no nosso canal, se eu não me engano Gênesis, né, capítulo 7, 8 e 9, Joilson de Assis. E aí mostra aquela parte do filho dele e tal, essas coisas. E aí Noé era todo branco, era como aquele velho do Senhor dos Anéis. Ele era branco, cabelo branco, tudo branco, né? Ele era diferente de toda a raça que existiu na época. Enoque é o grande construtor das pirâmides. Ele colocou mistério nas pirâmides que agora que estamos descobrindo. Existem pirâmides no mundo inteiro. No mundo inteiro. A maior pirâmide é na China. A China não mostra para ninguém, né? Para ninguém. Ao contrário, ela enterrou a pirâmide. Já no Brasil, ela é enterrada na Amazônia. Existem várias pirâmides na Amazônia, e chamados geoglifos, que é um tipo de chip elétrico condutor, né? Enoque, ele foi chefe. Aí você vê aqueles caras que nasciam de 100 anos, de 200 anos, eles eram chefes. Tem também falando no nosso canal. Não eram pessoas normais, eram chefes, príncipes, pontas de raça. E Enoque era um ponta de raça. Então Enoque, ele viajou pelos planetas. Os planetas eram chamados de tronos de Deus. Ele, Enoque, foi o primeiro a falar sobre as cores e a constituição dos planetas, que no livro dele é chamado de tronos de Deus. Enoque viajou numa nave, né? Ele viajou sobre os tronos de Deus. E aí ele dá característica de Júpiter, ele dá característica de Saturno, né? Enoque é o grande mistério da Bíblia. E o Enoque, ele não foi revelado logo, porque o Enoque é um livro essênio. Veja aí, Essênios, Joilson de Assis. Essênios, Joilson de Assis. Essênio era judeu, mas era um judeu diferente. E os outros judeus não gostavam dos essênios, e matavam os essênios. Era um tipo de pentecostais. Então os essênios tinham livros que os judeus tradicionais não tinham. E tinham conceitos que os judeus tradicionais não tinham. E até hoje, eles, os tradicionais, falam muito mal dos essênios. Mas quem é os essênios? São judeus. Só que são judeus místicos que tinham livros que os outros não tinham. E um desses livros era o de Enoque. O livro de Enoque não entrou na Bíblia por causa do cânon, ou seja, da vara. Eles fizeram um cânon, mas eles não tinham esse livro. Eles não tinham o livro de Enoque, eles não tinham o livro de Melquisedeque. Eles não tinham, os essênios não davam para eles. Então os essênios sabiam de coisas que os judeus tradicionais não sabiam. Só que os judeus tradicionais não gostavam dos essênios. Entendeu? Era um chute no saco deles. João Batista era essênio. O pai de João Batista era essênio. Isaías era essênio. E os judeus tradicionais matavam. E havia conflito entre eles. Isso ninguém nunca falou, né? O primeiro a falar foi eu, há uma semana atrás ou 2 semanas atrás. É só colocar Essênios, Joilson de Assis, tem um estudo completo. Essênios, Joilson de Assis, aí você encontra o estudo completo, né? Então, antes de Enoque subir aos céus, Enoque era um presidente mundial. O que está acontecendo hoje já aconteceu no passado.
Enoque, ele controlava 300, era 400 reis da terra. E esses caras ficaram muito tristes, porque Enoque ia embora. Enoque era um tipo de presidente mundial. Esse contato que Enoque tinha com anjos, eram com anjos, com extraterrestres, né? E ele tinha acesso ao mundo inteiro. Isso muito antes do dilúvio, né? Aí nasceu o sobrinho, né, de Enoque, chamado Noé. E Noé era filho de Autogênesis. Eu provo para você, filho de Autogênesis. Ele tinha, todo filho de Autogênesis tem uma qualidade e tem uma qualidade e tem um sinal. Nasce com alguma coisa além, ou a mais ou a menos. Entendeu? Como 6 dedos, 2 genitárias, essas coisas, né? Então, coloca assim, Noé, filho de Autogênesis, ou Gênesis capítulo 7, 8 e 9, Joilson de Assis. Quando Enoque foi levado pelos anjos, Enoque está vivo ainda, ele deve estar vivo ou no nosso planeta, ou deve estar vivo no paraíso, que é lá na Tranca das Bermudas, ou deve estar na Lua, ou em Júpiter, está em algum lugar. Mas ele está vivo, tomando café, assistindo televisão, e ele não está velho, ele não envelheceu. Então é uma possibilidade do homem viver muitos anos. Se ele pode viver, porque nós não pode, né? Pastor, a nave que Enoque viajou era uma nave espiritual ou material? As duas coisas. A espada do anjo é material ou espiritual? A porrada do anjo é material ou espiritual? O anjo come, é material ou espiritual? O anjo mata, é material ou espiritual? As duas coisas. O anjo também é material. Aí onde está? Os essênios sabiam disso e os judeus tradicionais rejeitavam isso. Porque no livro de Enoque fala que anjo tem pênis, anjo faz sexo com mulher, anjo tem nave. Então isso tudo era muito estranho para o tradicional. Entendeu? Essa questão de tecnologia, espiritual, material, não existe, é uma coisa só, é como dons, dons espirituais ou dons materiais, as duas coisas juntas. O anjo, a espada do anjo é material ou espiritual? Se eu sentar minha bunda na espada do anjo, fura? Então, material, não, então é espiritual, não, então é as duas coisas. Entendeu? O anjo que corta a cabeça de uma pessoa é material ou espiritual? É as duas coisas. O anjo pode ser agarrado, pode ser vencido, pode ser preso, pode cair, pode pecar. Então, as duas coisas. Os extraterrestres, na verdade, são anjos. Então, Enoque fez as grandes pirâmides da Terra. Inclusive, a da China, que é a maior que tem, e também a Gizé, essas outras, tudinho. E ele colocou mistério dentro. Para você ter ideia, a gente não entrou ainda dentro das pirâmides. A gente entrou em algumas câmeras. O mistério está lá dentro das pirâmides. E as pirâmides da Amazônia, ela está toda subterrada. Na verdade, a Amazônia não existia. O rio Amazonas nascia no deserto do Saara. Joilson de Assis. Tem alguma pergunta mais sobre Enoque? Enoque está vivo, vivinho da Silva. Mas não é só Enoque que está vivo, não, tá? E me citem 3 personagens que estão vivos e não morreram. Vamos lá. Primeiro, Enoque. Enoquinho. Segundo, Elias, o profeta. Terceiro, João, discípulo de Jesus. Ele não morreu. Tá? Tome! Então, um representa Cristo, outro representa os profetas e outro representa o povo pré-diluviano. Entendeu? Enoque representa o povo pré-diluviano. Ele era rei político mesmo. Elias representava o povo de judeu, o povo sacerdotal, e João, discípulo de Jesus, que é irmão carnal de Jesus, filho de Maria com José, ele não morreu também. Cristo deu a dica. Cristo deu a dica e ficou calado. A lei do aviso, né?
Sim, principalmente os judeus tradicionais, eles perseguem os essênios. A maioria dos profetas era essênio. E eles matavam, serravam no meio. É a grande divisão de Israel que ninguém diz, que ninguém fala. Porque todo judeu só fala mal do essênio, de que o essênio é uma seita, que é uma baixada. Lembre-se que o cristianismo também foi tido como seita, né? A seita dos nazarenos. Se você chegar para um judeu tradicional, ele vai dizer, não, aqueles essênios, acrescentava briba, porque eles não aceitam os essênios. Não aceitam. Mas aceitando ou não, os essênios são judeus também, e são sacerdotal. Só que os essênios agem diferentes. Eles tinham livros que os outros não tinham, tinham conhecimentos como essa da alma da mulher, não é do conhecimento do judeu tradicional, é conhecimento do judeu essênio. Conhecimento de que anjo tem sexo, judeu essênio. Conhecimento que anjo tem nave, essênio. Que existem outros jardins, outras dimensões, essênio. Então, os essênios nos deram grande contribuição. Só que ninguém sabe qual é a bronca que tem dos essênios sendo mortos pelos judeus. É muito difícil você encontrar um essênio matando um judeu tradicional. Mas é muito fácil na Bíblia você encontrar o judeu tradicional exterminando essênio. Porque os essênios eram judeus, eram homens tementes a Deus, eram sacerdotais e tinham informações que eles morriam, mas não passavam para ninguém. Eles se infiltravam no meio dos judeus. Mas também quando os judeus descobriam, matavam. Então esse é um conflito interno que se vê há muito tempo. João Batista era essênio. E foi morto por Herodias. Né? A mesma coisa aconteceu com Isaías. Isaías era essênio. Qual é a prova que Isaías é essênio? Porque Isaías acreditava em Lilith. O judeu tradicional não acredita em Lilith. Os judeus tradicionais dizem que os essênios acrescentaram a Bíblia, porque criaram Lilith, mas nós encontramos duas criações de mulher, duas mulheres para Adão, uma do pó da terra e outra da costela. Né? Os essênios eram fora da curva, eu não entendi. Os essênios eram tipo assim, de uns pentecostais, bem radical, né? Tinha rico, tinha pobre. E eles tinham conhecimentos que os judeus tradicionais não tinham, e eles não abriam mão desse conhecimento, eles morriam, né? E não abriam mão. Agora, tira o chapéu para os essênios, porque foram os essênios que deram a primeira sustentação a Jesus, né? Foram os essênios. Até porque o primo de Jesus, que era João Batista, era essênio. Eles deram sustentação financeira. Os primeiros discípulos de Jesus foram essênio. Está lembrado dos discípulos de João que seguiram Jesus? Aqueles caras que, escondido, mantinha, através das mulheres, Jesus de oferta, eles eram essênios, né? E eles tinham... Pronto. Enquanto os judeus ficavam dizendo, anjo tem sexo, não tem, anjo tem sexo. Os essênios diziam, tem, que eles pegaram a mulher, pegaram com o quê? Com o nariz, foi? Não, porque tem duas criações na Bíblia. Deus fala duas criações de duas mulheres diferentes. Os essênios diziam, porque teve outra. Eu desconfio, Didi, sabe o que é Didi? Eu desconfio que essa divisão de essênio e judeu tradicional vem de... Vamos ver se vocês pegam. Vamos ver, eu acho, tá? Porque eu tive um encontro com um grupo chamado Filhos de Abel. Veja aí, Filhos de Abel, Joilson de Assis. Tive um encontro com esse grupo. Esse grupo, muito obrigado, privilégio, tá? E os Filhos de Abel, a maioria deles são essênios. Mas aonde é que nasceu esse grupo essênio? Eu vou dar uma informação privilegiada. Veja aí no nosso canal, essênio, Joilson de Assis. Você vai ter informações privilegiadas, que nunca teve. Porque só se senta o cacete nos essênios. Tome! Lará. Vamos ver quem vai acertar. Participem, gente. Eu quero que vocês participem. Vamos para os sonhos. Eu queria terminar essa parte de essênio, tá? Larilarilá, laralala. Aonde aqui? Possivelmente Popó. Que, pai? Popó. Possivelmente, né? Nasceu os essênios.
Quem acertar, eu tiro o meu chapéu para você, tá? Não tem na neta, não. Lari, lari, lá, lari. E onde é que nasceu essa rivalidade entre os essênios e os juju tradicionais? Oxê, 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 oxê. Aonde? Síria. Estão tentando acertar. Bora. Lari, lari, lá, lara, lara. Informações. Tabajara, você está aí fazendo almoço e meditando. Que maravilha. Obrigado por você me deixar entrar na sua casa, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Quem é que vai acertar? Babel, Melquisedeque, vem do Jardim do Éden, que vocês são maravilhosos, são, graças a Deus, né? É muito bom estar com vocês aqui. Muito bom estar com vocês aqui. Não tem na neta. Joyce de Assis vai dar uma informação. Tabajara. A ficha vai cair quando eu disser da onde veio. A ficha vai cair. Porque os essênios e os judeus sempre estiveram juntos. Quando a gente diz os essênios e os judeus, não, porque os essênios são judeus. Mas são judeus que os tradicionais não aceitam. É mesmo? É. Eles vivem secretamente entre eles. Eles são filhos de Deus, são sacerdotais também, mas eles vivem escondidinhos da Silvinha. É mesmo? É mesmo. Caim e Abel, Jerusalém, é mistério. Vai tentando acertar aí. Da onde vieram os essênios? 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 É muito bom conversar com vocês, tá? Muito obrigado. Eu tô cantador. Caim e Abel, sim, eles são. A turma lá de Abel era essênia, né? Chamado Filhos de Abel. Veja o encontro que eu tive com eles aí no nosso canal. Encontro com os Filhos de Abel. Grupo secreto que apoiava Cristo. Esse grupo secreto existe há muito tempo. São os Filhos de Abel, tá? Porque os filhos de Caim querem matar os filhos de Abel. Vamos lá, eu vou dizer agora, tá? Tô botando aqui o zap no ponto, que o zap saiu também, que deu um chupão aqui na televisão, aí a televisão saiu do ar. Mas o som tá bom? Deixa eu ver se o som tá bom. Sendo morto pelos judeus. É muito difícil você encontrar um essênio que saiu do ar. Pronto, vamos lá. Os essênios, bem, aí é Joyce de Assis que está falando, tá? O grupo essênio tem minha admiração. Eu vou abrir o jogo com vocês. Eu sou admirador do grupo essênio. E sou admirador dos templários. Eu tiro meu chapéu para os templários, tiro meu chapéu para os essênios. São José, também eu sou São José, eu gosto de São José, Santo Antônio. Então preste atenção. Eu gosto de todo mundo, velho. Preste atenção. Possivelmente o grupo dos essênios venha tararara. Eu já falei da programação, porque a programação caiu, não foi? Foi. Por causa do relâmpago que deu. Foi. Mas já falei nele hoje. Já falei na mulher dele hoje. Já falei nele hoje. Já falei na mulher dele hoje. Era um cara casado. Era. E a mulher dele era uma super sacerdotisa. Pegou ou não pegou? Quem foi que pegou? José. Adriano, valeu, José. Possivelmente os essênios venham de José. Lembra que os irmãos de José queriam matar José? Até hoje, a turma tradicional quer matar a turma dos essênios. Os essênios é tido como doido, como louco, abestalhado.
E da onde os essênios trouxeram tantos livros? Da onde eles trouxeram tanto conhecimento? Conhecimento de Lilith, conhecimento da segunda mulher, da alma de Eva, o conhecimento do Antigo Testamento, livros que não tinham no cânon judaico. Entendeu? E aí, quando José casou com essa sacerdotisa, como é o nome dela, Azanete, e ela era uma super sacerdotisa, então, segundo Joilson de Assis, tá? Surgiu os essênios. E os essênios sempre foram perseguidos, né? Nossa, eu não aprendi isso na teologia. Eu estou lhe dando informações. Tabajara, diretamente do astral, nhau, cósmico, nhau, nhau. Tomando café, tá? Então, essa grande rivalidade entre essênio, né, e judeu foi escondido, não, assim não foi comentado, tanto pela igreja mãe sabia, a nossa igreja católica, os crentes, às vezes a maioria deles não sabe, a gente acredita muito no judeu tradicional, então se o judeu diz que pedra é pedra, então pedra é pedra, mas só que eles são divididos, os essênios são secretíssimos, quando você vem saber que uma pessoa é essênia, é porque ele gostou de você, eles deram origem a grupos secretos que estão até hoje. E esses grupos secretos são ótimos. Eles também são meio brabos, viu? Veja João Batista, meio brabo. Veja Isaías, era meio brabo. Eles são meio astral. Eles têm visões, Isaías, Ezequiel. Mas todos os profetas foram mortos por Jerusalém. Parece uma maior contradição de todos os tempos do mundo. Todo mundo sabia que se você fosse para Jerusalém, naquela época você iria morrer como Cristo morreu. Entendeu? E Cristo, ele dá umas dicas, né? Cristo fala sobre Abel. Será cobrado de vós o sangue de Abel até Zacarias, que mataste entre o altar. Entendeu? Então, como José era perseguido pelos seus irmãos e tentaram matar José, né? Só tinha 2 irmãos que apoiavam José. José possivelmente criou esse grupo, né? Pastor, mas a esposa de José tem traços judeus. A esposa de José não era judia. Os judeus é quem dizem que ela tinha traços de judeu, que era filho da baixa da égua. Não tem nada comprovado, velho. A Bíblia diz que ela era filha de fulano e pronto. Eles não são tão radicais? Cadê a radicalização disso? Então, assim, a Bíblia é bem clara. Aí o judeu tradicional diz, não, a Zanete era quase judia, da baixa da égua, como aquele cara que a mãe morre, e a mãe não é crente, ela diz, mas é quase crente, levantou o dedo, tal, para não perder a salvação da mãe, porque ela acha que só crente que é salvo, entendeu? Existe um grupo secreto semelhante aos essênios, mas na igreja católica existe um grupo secreto, né? Daquele grupo que o motorista do Titanic, né? Era desse grupo secreto. Como é o nome, meu Deus, do grupo secreto? O grupo secreto era o chefe do Titanic era desse grupo secreto, né? Existem muitos grupos secretos. A igreja já foi um grupo secreto, né? A igreja tem muita coisa em segredo, né? Aí eu anotei aquele pastor que às vezes a mãe dele é católica, é de outra religião. Ele diz, minha mãe é quase crente, não sei o que lá, tem uns traços de crente e tal, só porque é a mãe dele. Então isso acontece também entre os judeus, entendeu? Aí vem falar de Azanete, dizendo que Azanete é quase judia, que é parente da não sei o que. Não tem registro. Quando criou isso? Só para não se chocar com o livro de Deuteronômio, nem o livro de Neemias, que mandaram as mulheres ir embora. Então, a Zanete, ela era uma sacerdotisa egípcia. Casou-se com um homem extremamente místico, José, interpretador de sonhos e que tinha um espírito de Deus, que era filho de uma outra mulher mística. A mãe de José era extremamente mística. Para ter José, ela apelou até para Mandágora.
E só quem sabia usar as mandágoras eram pessoas místicas. Então, possivelmente, segundo Joilson de Assis, os essênios tinham iniciado aí. Tinha se iniciado nesse grupo aí de Azanete, que tem alguns livros secretos de Azanete também. E esses livros secretos de Azanete estão de posse dos judeus essênios. Livros como o de Enoque, essênios. Livro de Melquisedeque, essênio. Por que eles não encontraram junto com os outros judeus? Porque os essênios são secretos. Então veja aí, você colocar essênio, Joilson de Assis, é maravilhoso os essênios. Agora um essênio, ele nunca vai chegar para você e dizer, eu sou essênio. Como é o nome daquele cara do grupo secreto do Titanic, meu Deus do céu? Ele é da Igreja Católica. Um grupo secreto que nasceu dentro da Igreja Católica, né? Muito parecido, né? Muito parecido. Então os essênios são muito bons, tá? E isso aí é uma pendenga que existe entre família, né? Porque os essênios são judeus. E os judeus tradicionais são judeus. Os filhos de Jacó, eles eram judeus, mas um tentou matar o outro. Entendeu como é a coisa? Eles não tentaram matar José, depois José salvou eles. Entendeu? Veja como José fez, colocando ouro, prata dentro do camelo deles. Eles agem assim, eles são secretos. O brasileiro não, até um peido que o brasileiro dá, ele, eita, eu peidei, peido fedorento da mulher. A gente conta, a gente manda os outros tomar conta da Amazônia. A gente é reganhado, a gente não é aberto, não, a gente é reganhado assim, ó. Mas esse pessoal do antigo, eles são fechados. É só aquele grupo ali deles, entendeu? Então, os judeus em si, ele é fechado. Dificilmente você vê judeu na casa de outro, tal, ele é fechado. E o essênio é judeu, o essênio não é uma seita. Quando a gente fala assim, no seminário o pessoal fica, essênio é uma seita, é uma seita. É uma seita? Uma seita que Isaías participava, uma seita que João Batista participava, uma seita que 3 ou 4 discípulos de Cristo participavam. Então, Deus era seita. Quem está entendendo? Isso é uma forma pejorativa de dizer que os essênios não prestavam. Mas não prestavam por quê? Eles eram corretos, casavam bem, eram homens corretos, homens de Deus. Eles cumpriam a lei, cumpriam o sábado, cumpriam toda a lei. A raiva dos judeus é essa. Que os essênios deviam estar na putaria, na raparigagem, não. Os essênios são corretos, e até muito mais do que os judeus. Então, e eles gostam muito de política também, eles manobram a política calado, né? Os essênios. Deixa eu ver mais, tem alguma pergunta sobre essênio? Esses livros essênios, hoje nos dão uma luz muito grande. Cada tempo tem seu tempo, né? Chegou ao tempo de trazer tudo à tona, né? Trazer tudo à luz. Os livros essênios são ótimos, ótimos mesmo. Agora são proibidos, né? Aquelas histórias de Azanete, aquelas histórias de Salomão, tudo, entendeu? E muitos escritores da Bíblia são essênios. Só que eles participavam também, eles viravam sacerdotes, só que eles tinham o grupo deles. Aí isso é que dava raiva na turma do outro lado. Né? Eles entravam, você vê o pai de João Batista. O pai de João Batista era sacerdote. Então, possivelmente o pai de João Batista também era essênio. Mas ele era sacerdote tradicional. E João Batista não. João Batista ele vivia pelos desertos. Qual é a acusação que as pessoas fazem ao essênio? Alguém já disse que essênio... O que essênio faz de errado? Rouba, mata? Nunca. Essênio, ele é mais radical do que o judeu tradicional. Só que ele é secreto e ele tem a turma deles. Na época de Cristo, os essênios, eles apoiaram Cristo. Isso deu raiva. Aos tradicionais. E isso se repete, porque toda vida é repetição, né? Quando eles tentaram destruir
José era exatamente isso. Eles tentaram matar José, venderam José, fizeram toda a mafiagem contra José, só por causa dos sonhos, né? Só que José se deu bem. José se deu muito bem. Ele casou muito bem, ele teve o melhor, né? Eu não sei se são mais sábios ou não. Eu acredito que são duas características, né? Como pastor, né? Tem pastor que é formadão, teólogozão, assim que nem eu, teólogozão, né? E tem pastor místico, que nem Chiquinho. Então, o teólogozão diz, não, esse cara... os originais da Baixa da Égua. E às vezes o místico, nós conhecemos o místico aqui como aquele místico que não sabe de nada. Tô sentindo. Não. O Essênio era um místico que sabia de muita coisa. Você sabia da magia, sabia dos conhecimentos mágicos, sabia do nome de Deus. Está entendendo? Possivelmente, muito obrigado, José de Arimateia era um essênio. Eles eram muito sábios, místicos até umas horas, né? E eles acompanharam Cristo por toda a vida dele. Você não vê um essênio tentando matar Cristo, mas você vê um sacerdote tentando matar. Você vê um fariseu, que não era essênio, tentando matar Cristo. Você vê um escriba tentando fazer isso. Entendeu? Mas os essênios, você não vê um essênio tentando matar Jesus. João Batista era tão brabo e foi a favor de Jesus. O que diferencia o judeu essênio do judeu tradicional são os donos ou dons. Eles buscam muitos dons e eles dão muita margem à mulher. Já os tradicionais não davam, naquela época não davam não. A mulher ficasse no canto dela. E eles também sabiam do mistério que Cristo iria nascer de uma virgem. Os tradicionais sabiam e os essênios também sabiam. E ambos guardavam mulheres virgens para engravidar, que eles queriam controlar o nascimento de Cristo. Aí Cristo nasce de Maria, né? Não todos têm dons, né? O que diferencia é a forma de pensar. Por exemplo, para um judeu tradicional, aceitar que um anjo pega uma mulher e faz sexo com ela, isso não entra na cabeça dele. Já para um essênio entra. Porque ele sabe que anjo tem pênis, tem vagina. Por quê? Porque os livros dizem. Aí os judeus dizem que o livro foi alterado, foi criado. Aí começa essa bronca. Entendeu? Quando Isaías diz que Lilith é a coruja, porque ele sabia que a Lilith é a coruja. Já o judeu tradicional, ele não acredita em Lilith. Ele acha que é uma... Como é o nome? É uma folclore. Mas aí ele não consegue explicar porque há duas criações de duas mulheres diferentes. Uma da terra e outra da costela. Eva veio da costela ou Eva veio da terra? O essênio olha e diz, não é a mesma criação, são duas criações. Então ele dá uma luz muito grande. Ele vai criar um Adão que casou com uma mulher, passou milhares de anos com ela, e vai criar um Adão casado com Eva. Aí vai criar uma mulher que é a mesma carne de Adão, a parte feminina, e vai criar uma mulher que é a mesma carne de Adão, mas a alma dela vem de outra dimensão, que é o sininho. Isso dá um nó na cabeça do tradicional, porque o tradicional ele quer andar numa reta. Está entendendo? Ele quer que todo mundo seja no céu só adorando. E lá no céu a gente sabe que vai ter filhos, vai ter nação, vai ter mulher e homem. E para os essênios existem anjos e anjas. Isso era um motivo de alguém matar outro naquela época. E eles nos trouxeram livros maravilhosos, como o de Enoque, que fala sobre a lua, né? E outros livros ainda que não foram descobertos, tá? Que para alguns tradicionais só essa questão da mulher já é um escândalo. Por quê? Nós encontramos duas criações de mulher na Bíblia. Uma, Deus fez tudo. Deus fez o boi e a vaca, o cachorro e a cachorra, o touro e a vaca, o jumento e a jumenta. E por que Deus ia fazer só o homem? E o texto diz, macho e fêmea os fez.
Aí lá na frente nós encontramos um homem sem ninguém, na necessidade, sem dar beijito, sem nada, e Deus dá um sono a ele, tira uma costela e faz uma mulher. Aí encontramos também no livro de Enoque dizendo que Adão foi numa dimensão, a dimensão do sininho, e o sininho se apaixonou por ela. Foi uma história brilhante de amor. Então, Deus trouxe a alma do sininho, e a sininho nasceu, e é um presente de Deus, que é a mulher atual, nossa mãe, nossa esposa, nossas filhas, são sininhos. Então isso dá uma luz muito grande, velho. Aí o cara diz, não, aquela seita, mas por que aceita? Por quê? O que ele ensina de errado? Né? Aí tem a questão de exorcismo, espírito de gigantes, que ninguém sabia a origem dos demônios, pensava que todo demônio era um anjo caído. Os essênios acreditam também que demônios são a alma dos gigantes que foram mortas, né? Então são informações privilegiadas que eles têm. E aí isso abrilhanta a nossa vida. Tome Brilo. Que maravilha, né? É maravilhoso, pastor. Vai chegar o tempo que as pessoas do seminário, ela vai ter que cair a ficha. Porque não existe unanimidade em nada. E nenhuma igreja, seja ela qual for, não existe unanimidade. A Igreja Católica tem mais de 200 grupos dentro dela. Franciscano, beneditino, né? Quem é que pode me dizer aí a religião do capitão do Titanic? Essa religião é muito forte. E aí os crentes tem pentecostal, nenel, pem, papá, pipô, palá, se dividiu demais, né? Existem divisões até em mesma igreja. Tem igreja que nos Estados Unidos é uma coisa, aqui no Brasil é outra. Eles ficam falando em sã doutrina, mas esquecem das igrejas dele nos Estados Unidos. Os caçadores da sã doutrina que você encontra na internet, pega o nome da igreja deles e bota Igreja Fulana de Tal Americana. Então, assim, nós somos divididos por natureza, né? Não quer dizer que um é ruim e outro é bom. Pode ser os dois bons, né? Então, entre o povo sagrado, o judeu, existem várias divisões. E uma delas é os essênios. E os essênios não estão nem aí se você acha que eles são seita ou se eles não são, né? Porque também dentro dos essênios existia pequenas subdivisões. Gente, a vida é cheia de divisão. Quem quiser unanimidade, vá procurar em outro planeta, porque aqui nesse planeta não há, tá? Unanimidade, um pensamento só, não existe. Don't existe. Nós somos divididos. Não quer dizer que a gente um é bom e outro é ruim, não. São visões diferentes da vida, né? Na religião, que a religião é a política dos anjos, e nas informações, tá bom? Ok? Ok, vamos para os sonhos.